Boa noite. O que eu posso dizer da educação é que essa situação que foi colocada da progressão automática, ou seja, que o aluno e a aluna, independente de realizarem ou não as atividades, independente ou não desse aluno, dessa aluna conseguirem uma nota, independente de esse aluno conseguir ou não produzir um texto ou fazer uma conta, ele sabendo ou não, ele, ele automaticamente ele passa de ano, né? E aí ele entra lá no sexto ano, quer dizer, ele realizando ou não as atividades, ele participando ou não das aulas, ele vai pro nono ano. Ele sai do sexto, vai pro sétimo, vai pro oitavo, vai pro nono. E também depois acaba indo pro primeiro ano do ensino médio, né? Depois do primeiro ano do ensino médio, independente se ele sabe ou não produzir um texto, se ele sabe ou não interpretar um texto, se ele tem ou não um hábito de leitura, enfim, ele acaba indo para o segundo ano e assim sucessivamente para o terceiro ano. Ou seja, essa progressão automática, ela corrói o ensino. Por quê? Porque o aluno passa a não ter um comprometimento de estudo. Não é porque ele sabe que ele fazendo ou não fazendo, estudando ou não estudando, ele vai passar automaticamente de ano, de série, não é? Sabendo ou não sabendo, ele vai ser aprovado. E na verdade isso acaba desestimulando aquele aluno que participa das aulas, aquele aluno que procura estudar, que procura realizar as atividades, né? Aquele aluno que demonstra maior interesse pelo conhecimento, porque esse aluno ele vai dizer, bem, eu realizo as atividades, eu estudo, eu participo das aulas, eu participo, realizo os trabalhos, as pesquisas, tenho nota e passo de ano, né? E o meu colega que passa o ano inteiro brincando, faltando, desrespeitando o professor, que passa, que não, enfim, que fica batendo papo, que não tem nenhum comprometimento com os estudos, também passa de ano, também passa de série, né? É promovido. Então isso acaba desestimulando aquele que realmente leva os estudos a sério. Então esse que leva os estudos a sério vai dizer, bem, então quer dizer que fazendo ou não fazendo, participando ou não participando das aulas, eu sou aprovado. Então, o aluno mesmo chega a falar para você, né? Professor, poxa, eu estudo, eu participo das aulas e o meu colega que não faz, não faz praticamente nada na aula, não faz nada na aula. Aliás, pelo contrário, atrapalha a aula, também tá sendo promovido, né? Então, eles mesmos começam a questionar nós que somos professores, né? E é muito é muito difícil, é muito angustiante você que é professor precisar aprovar um aluno que não sabe produzir, que não sabe produzir um texto, que não sabe interpretar um texto, né? Mas o que a gente ouve é que o sistema assim quer, né? As ordens de cima para baixo desse governo que aí está há mais de, não sei, mais de 20 anos, 25 anos no poder, adotou esse critério da progressão automática. Isso é um problema seríssimo no ensino fundamental e no ensino médio. E devido até essa fragmentação da classe dos professores, essa perda dos direitos trabalhistas dos professores, enfim, essa desvalorização
da classe dos professores, né? Você subdivide a classe em categorias: efetivo, categoria F, categoria O, eventual. Isso é feito propositadamente, né? Para que a classe fique desunida, né? Então, existe uma política para desunir a classe dos professores, né? Feita de cima para baixo. Então, os professores hoje, como perderam quase que praticamente todos os seus direitos, eles nem conseguem mais questionar ou se indignar diante dessa situação da progressão automática, por exemplo. Né? E mesmo aquele aluno que é faltoso, que falta, que não vem nas aulas, existe uma política de depois você passar um trabalho, uma atividade para o aluno fazer, e aí todas as faltas são retiradas do boletim do aluno, da aluna, né? E para quê? Para se ter a aprovação automática do aluno. Quer dizer, mesmo o aluno tendo várias ausências, várias faltas, também esse aluno com trabalho, né? E hoje em dia com, a, com acesso à internet, enfim, com acesso aos meios tecnológicos, o aluno vai lá e, enfim, você dá um determinado tema para trabalho, ele vai lá, simplesmente imprime e o que já tem pronto lá no Google e entrega para o professor. E aí você acaba tendo todo um ambiente, uma situação que faz com que você acaba tendo que atribuir nota azul, né, ou nota aprovada para um aluno que entrega um trabalho que ele simplesmente lá apertou o botão e imprimiu. Não é? Por quê? Porque a política é não reprovar. Né? A política é passar os alunos, independente se eles saibam ou não. Né? E isso, de alguma forma, tira a seriedade do ensino. Eu cheguei a escutar uma vez de um secretário de uma escola que, para quê? Né? Simplesmente, ele até falou, né, que poderia se fazer a inscrição do aluno na escola e no final você já entrega um diploma para esse aluno. Mas isso é muito grave, porque eu fico sempre pensando, né? Como é que você vai formar um médico, né? Se esse médico não teve uma formação adequada e depois você vai dar um diploma para esse médico, né? Então, é bem complicado você ter que se submeter a essa situação de um conselho de escola onde você tem que onde a política é dar nota aprovada, nota azul para todos os alunos e para todas as alunas, não é? Isso realmente faz com que o aluno não leve a sério, né, as aulas, porque ele fala, bom, independente se eu for fazer ou não for fazer, se eu ficar aqui, eu posso estar aqui de corpo presente, porque eu vou ser aprovado mesmo, de qualquer jeito. Né? Tudo isso para quê? Para não ter custos, né, com alunos que fiquem mais tempo na escola pública, não é? E também para mascarar, né, dizer, olha, essa escola não, diminuiu o número de, quer dizer, diminuiu não o número de reprovação, nem tem praticamente mais reprovação, né? Então esse aluno, olha, né, não tem mais problema de reprovação. Então isso um caso muito sério, né, que vem ocorrendo com a escola pública. Né? É como se fosse uma política para inglês ver que se faz. Né? Basicamente é isso que eu acho que preciso pontuar. Um outro fator hoje que eu vejo na escola é o uso excessivo de celulares por parte dos alunos. Né? Hoje os alunos eles ficam eles são os alunos ficam plugados no celular o tempo inteiro, né? É uma coisa que parece que é uma força, né? O vício no celular, né? E esses alunos entram com o celular na mão, eles ficam o tempo inteiro
mexendo, vendo o celular em jogos e sabe-se mais o que. E por mais que o professor peça para que os alunos guardem em alguns momentos o celular, eles parecem não ouvir, né? Existe uma permissão do celular, que a gente sabe que é uma mercadoria viciante, né? E que tomou conta hoje dos nossos jovens e da população adulta de maneira geral, mas dos jovens é muito visível. Então, eles ficam o tempo inteiro conectados com o celular, né? E de maneira geral, vendo, enfim, em jogos, de maneira geral, não ficam conectados com o celular, usando o celular para o conhecimento, né? Usam o celular para qualquer outra coisa, mas menos para o conhecimento, menos para o estudo. Então, parece que a escola não sabe mais o que fazer com o celular, né? Os pais também acho que não sabem o que fazer e autorizam e nem tem mais autoridade, acho que, sobre os alunos, porque os alunos ficam o tempo inteiro com o celular na mão. E os professores também não tem mais como evitar o uso do celular, não é? Então, é isso. Outra coisa também que é bastante desgastante. Então, eu costumo dizer que parece que os jovens, as crianças, os adolescentes estão sendo educados por esse objeto técnico que é o celular, né? Esse objeto técnico que controla, que controla o humano, né? Eu costumo dizer que quem é que controla quem? É o humano que controla o objeto técnico, o celular, ou o celular que está controlando o aluno ou a aluna, né? É um processo de alienação, né? A gente vê mesmo que é um processo de alienação e que parece que ninguém mais tem, nem a escola, nem os pais, nem os professores e nem a própria pessoa tem mais força para conseguir se desvincular desse objeto que viciante, né? Que te acompanha em todos os lugares dentro da escola. É, é como se você é como se a gente voltasse, é como se eu pensasse em 1980, na década de 80, onde o que predominava numa casa, o centro das atenções era a TV, a televisão. É como se eu andasse 24 horas agora com essa TV para todos os lugares aonde eu vou. Inclusive, é como se eu eh, fosse para a aula assistindo a televisão, né? Tipo, eu estou ali de corpo presente na aula, mas eu estou, na verdade, com a minha TV. Então é como se a TV, que antes ocupava apenas o espaço da sala de uma casa, hoje ocupa. Hoje ela te acompanha, né? Em todos os lugares. Ela está com você, inclusive, dentro da sala de aula, né? Lógico que o celular hoje seria essa TV muito mais interativa, né? Muito mais que te possibilita muito mais conexões, não é? Com outras coisas. Mas de que adianta tantas conexões banais ou tantas conexões fúteis ou efêmeras, né? Que não traz de fato nenhum conhecimento ou muito pouco conhecimento, enfim, e que acaba aprisionando o próprio ser humano, a própria mente do ser humano, não é? Acho que outra coisa também que desgasta o professor é o fato de que ele parece que é uma geração que não tem família, né? Ou tem alguma coisa que sobrou da família, né? Ou seja, é uma geração que vem, com raras exceções, uma geração que vem com uma ausência muito grande de educação, no sentido de educação
uma educação básica, no sentido de boa, de dizer um boa tarde, um boa noite, um bom dia, de entender que quando a professora está na sala de aula, ele tem que pedir licença para entrar na sala de aula, entender que quando esse aluno, essa aluna, ele está na sala de aula, ele não está no meio da rua, que ele não pode ficar gritando, ele não pode ficar falando alto, né? Que a sala de aula é diferente de um bar, que a sala de aula é diferente de um campo de futebol, que a sala de aula é diferente de um botequim, né? Enfim, que a sala de aula não é um espaço onde ele pode chegar gritando, falando alto, que ele pode entrar a hora que ele bem entende, que ele pode sair a hora que ele bem entende, que ele não precisa pedir licença para o professor, achar que a sala de aula é um lugar onde se pode ficar jogando baralho ou conversando, batendo papo, né? Então, parece que a sala de aula às vezes parece qualquer outra coisa menos sala de aula, né? Então, o professor, além de ter que dominar o conhecimento, de ter conhecimento, e o bom professor é aquele que tem condições de estudar, né? Porque sem estudo a formação do professor fica complicada. Então ele tem que ficar se desgastando em dar aquela educação básica de ensinar o aluno a pedir licença para entrar numa sala de aula, a ensinar o aluno que ele tem que falar baixo na sala de aula, que ele não pode ficar na sala de aula batendo papo a todo momento, que quando ele entra atrasado ele tem que entrar de forma discreta, né? Porque muitas vezes o aluno chega atrasado e chega cumprimentando todo mundo, né? Enfim, é uma educação que é uma primeira educação que parece que não existe mais. Então, por todos esses motivos, o professor acaba ficando sobrecarregado. Um outro fato importante também de dizer é, assim, essa questão do excesso de avaliações que existem hoje no sistema educacional, né? A todo momento existem avaliações que vêm de cima para baixo. Agora são avaliações que vêm de forma digital, né? Que o aluno faz no computador, no notebook ou pelo celular. Mas a gente verifica que os alunos nas avaliações de matemática, por exemplo, os alunos não têm o hábito de fazer as questões, de resolver as questões numa folha, ou enfim, eles simplesmente vão colocando e sem pensar muito, vão simplesmente escolhendo uma alternativa que eles nem sabem por que eles estão escolhendo aquela alternativa. Então eles não têm o hábito de fazer os cálculos para responder as avaliações de matemática. Até porque essas avaliações que a todo momento vêm de cima para baixo também, não fazem muito sentido para esse aluno, para essa aluna, e nem muito sentido também para o professor, para a professora. Simplesmente implantado de cima para baixo. Né? Então eu não sei porque a todo momento precisa ficar se avaliando, se avaliando, se avaliando, fazendo essas avaliações padronizadas. Né? Eu até entendo que isso possa ajudar o aluno a se habituar para fazer avaliações assim, porque vai passar por concursos, enfim, por provas, mas parece que para aquele aluno da escola pública isso não está fazendo muito sentido, essa repetição dessas avaliações. Não sei que tanto o governo precisa avaliar esses alunos, se de alguma forma o governo sabe o que está acontecendo ou qual é o resultado dessas avaliações. Não é? E um outro ainda problema sério que gera uma discussão é a padronização do conteúdo. Né? Você tem uma padronização do conteúdo de cima para baixo. Né? Quem é que define esse conteúdo? Que tipo de conteúdo precisa ser dado, ser trabalhado com esse aluno? Né? Uma padronização, por exemplo, do conteúdo para todo o estado de São Paulo, para todas as escolas, das escolas de periferia, das grandes metrópoles, para as escolas do interior paulista, para as escolas do centro de uma cidade, porque as escolas de diferentes lugares, de diferentes cidades,
possuem realidades diferentes. Então, você padroniza o conteúdo é, e é uma padronização do conteúdo que não leva em consideração a realidade de cada escola, de cada cidade, né? Se é uma escola rural, se é uma escola do centro de uma cidade, se é uma escola de periferia, né? Se é uma escola de uma grande que está instalada numa grande metrópole. Então essa padronização de cima para baixo do conteúdo a ser trabalhado, a ser ensinado, na escola também é um problema. E que muitas vezes não faz sentido também, nem para o professor e nem para o aluno, muitas vezes. Né? Eu costumo dizer que na geografia você tem lá uma cartilha do que é que você tem que ensinar em termos de geografia. Mas quem é que definiu o que tem que ser ensinado de geografia? Não é? Quem que definiu isso? Será que o grupo de pessoas que definiu o que deve ser ensinado de geografia conhece a realidade escolar da sala de aula? Será que os professores das universidades que formam os futuros professores conhecem a realidade escolar de uma escola pública? Né? Me parece que muitos nunca pisaram numa escola pública e estão formando os futuros professores e os professores para as escolas públicas. Enfim, há o outro ponto que a gente pode discutir aqui, a questão da formação dos próprios professores. Não é? Eu, conversando com colegas, fico sabendo, inclusive, de cursos à distância que formam um professor de geografia ou de sociologia em um ano. Não é? Em cursos à distância que formam um professor e que não tem no quadro de formação, por exemplo, estão dando lá um diploma de geografia para um aluno que faz um curso à distância de um ano, sendo que no quadro de formação desse curso à distância não tem nem professor de geografia. Né? Tem um outro profissional lá ensinando geografia. Então a formação do professor também no mundo capitalista, né, no mundo onde se fabrica diplomas, né, onde se paga e se compra o diploma, tá bastante comprometido. Enfim, por tudo isso que eu coloquei, a educação precisa ser seriamente pensada. Né? E tem muita gente falando de educação. Muita gente fala de educação, mas é muita gente de fora da área da educação falando de educação, né? Muita gente, aqueles que estão dentro da educação mesmo, muitas vezes não tem voz, né? Para falar de educação precisa realmente conhecer o que é a realidade escolar de uma sala de aula, o que é a realidade escolar numa escola de periferia, de uma cidade média, o que é uma escola na zona rural, o que é uma escola pública numa cidade pequena, o que é uma escola numa grande periferia de uma metrópole. Né? Enfim, para falar de educação precisa ter conhecimento de causa, né? Ter experiência e ter muito conhecimento. Né? E é muito ruim quando a educação vira um mero discurso. E olha que de discurso pelo discurso, a educação ela perde muito, né? Enquanto, ou seja, ficar fazendo discurso sobre educação é muito pouco, né? Ainda mais pessoas que não têm um conhecimento de fato do que é a educação e do que é a realidade da educação. Essas pessoas que ficam fazendo esses discursos realmente
cansam, né? Bom, e eu costumo dizer que enquanto este país, este, este estado não, 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 enquanto não se levar a sério de fato a educação neste país, nesta sociedade, enquanto não se levar de fato a sério a educação, a ciência e a tecnologia, e o conhecimento, esse país nunca vai deixar de ser um país atrasado, né? E retrógrado. É isso.